Olá, boa tarde. No vídeo de hoje eu irei ensinar como desenhar diagrama de meio de cultura. Já de adianto que não é minha área, então domino muito pouco sobre isso, mas sei fazer os desenhos, acho bonito e achei plausível trazer aqui no canal, vai que alguém precisa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte: a gente tem que vir aqui em formas, no PowerPoint aberto, e clicar no cilindro, tá? Aí a gente desenha um cilindro normal. E aí, para a gente ter uma forma, eu vou pegar um exemplo aqui de uma placa de Petri, para que a gente tenha algo parecido com isso. O que é que a gente tem que fazer para moldar na forma de diagrama, né? Então, primeira coisa, a gente tem que diminuir esse tamanho daqui e deixar ele um pouco para frente. A gente já tem algo parecido com isso aqui, né? Aí, em questão da cor, né, do vidro, a gente vai tirar o preenchimento. Aí a gente vai deixar aqui um preenchimento um pouco cinza, tá? Aí a gente vem aqui contorno, deixa assim. E aí aqui em preenchimento da forma a gente vai vir em gradiente. Aí tem alguns tons de gradiente, mas o que eu gosto de usar é essa cor aqui azul, tá? Azul escuro, texto 2. Aí já fica com um pouco de formato de vidro. Aí para dar mais textura de vidro, eu venho aqui, clico na forma, formatar forma, preenchimento e coloco a transparência aqui bem pouquinha. Aí já fica com um pouco mais de cara de vidro, né? Aí posso mudar o tom de azul também, se eu quiser um azul um pouco mais clarinho. Pronto, já tem algo parecido com a textura de vidro. Aí a gente vai aumentar um pouco mais a transparência. Beleza. Aí agora a tampa. A tampa é só a gente Ctrl C, Ctrl V e fazer aqui. Aí a gente vem, arrasta, coloca um pouco mais aqui, diminui esse lado, que na verdade não vai diminuir mais nada, né? Aí pronto. Aí faz algo mais ou menos assim. Lembrar que aqui também, ó, a gente pode aumentar. Tá vendo que ele tá mais caído? Para encaixar direitinho a gente aumenta. Aí a gente já tem a tampa da placa de Petri. Beleza. E agora pra gente colocar um meio ali de cultura dentro. Vamos tirar essa parte de cima, tá? Aí vejam que ela encaixa. Que encaixa. Vamos tirar ela. Aí a gente vai replicar essa de baixo. Ctrl C, Ctrl V. Aí a gente vai colocar bem no meio aqui, ó. E vai diminuir, clicando. Continuando, a gente pega essa parte aqui e coloca bem aqui no centro, aí diminui um pouco o tamanho dele. E aí tem que deixar mais ou menos nesse tamanhozinho aqui, tá vendo? Tem um espaço aqui, tem um espaço aqui. Vamos diminuir aqui, vamos abaixar um pouco mais aqui e aí já tem nosso meio ali dentro. Aí a cor, você pode escolher a cor que for conveniente para você. Vamos botar amarelinho, diminuir a transparência ou deixar um pouco mais claro. Aí para deixar ele todo amarelinho, venho aqui também e coloco o contorno amarelo. Tem basicamente o meio de cultura, tá? Mas vamos botar um contorno aqui um pouco branco, branquinho. Beleza. Vou deixar um pouco mais amarelinho. A gente fecha. E aí o que a gente pode fazer de animação? A gente pode pegar isso aqui, unir aqui, colocar uma seta, por exemplo, dizendo que depois de um certo tempo vai mudar de cor, não sei. Então a gente pode colocar uma seta assim. E aí aqui, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, traz pra cá. Aí a gente já pode colocar o que aqui, por exemplo? Traz pra cá. Aí aqui a gente pode selecionar o de dentro, ó, e colocar deixar um pouco mais amarelo. Vem com outra setinha, traz pra cá essa setinha. Aí ele pode ficar um pouco mais escuro ou um pouco mais claro. Por fim, a gente pode fazer também uma outra animação
dessa seguinte forma. Trago para cá. Aí aqui a gente pode mudar de cor. De que forma? Vem aqui em animações e tem aqui uma parte de animação, ó, de cor de preenchimento. Tá vendo? Seleciona a forma, cor de preenchimento, e aí ela pode mudar de cor. E aí isso fica bem legal na apresentação. Porque veja, tá amarelinho, dou um clique, fica outra cor. A gente pode também pensar em animações do tipo assim, dessa maneira. Por exemplo, essa tampinha da placa de Petri levantando, então a gente pode clicar nela, trajetória de animação, desenhar uma linha. Pode fazer assim. Aí, ó, traz ela certinha pra cá, pra onde tá. Clica nesse pontinho verde aqui, ó, e arrasta ela pra onde tá de início. Ó. Aí, ó, visualizar. Beleza. Aí isso aqui pode também aparecer, por exemplo, apagar de cima pra baixo. Aí depois essa mesma tampinha pode voltar para o mesmo lugar. Então trajetória de animação, desenhar em linha. Daqui ela vem para cá. Aí bora ver como é que fica isso aqui na apresentação. Introduzir slide atual. Mudou de cor aqui, como a gente já tinha visto. Aí, ó. Tá vendo? Aí a questão aqui é a seguinte, a gente trabalhar com a questão da animação. Então se a gente vem aqui em painel de animação, a gente vai verificar o seguinte. Essa daqui tá vindo primeiro. Essa do cilindro da cor, né? Vou tirar essa da cor e vou deixar só essas duas. O que é que tá mostrando? Tá fechando a tampa e tá aparecendo. Na verdade, a tampa tem que ser aberta, depois que deve aparecer o meio lá dentro. Então a gente vem aqui em trajetória de animação, dá outro clique e traz para cá de linha, pronto. Ele agora entendeu quantas animações. Fechar, aparecer o meio e abrir de novo. Então o que é que a gente faz? Primeiro, coloca essa de abrir inicialmente, depois a de preencher em segundo e por último a de fechar. Fez tudo errado agora. Ó, essa fecha, essa enche e a outra abre. Então essa vem primeiro, essa vem em segundo e agora vai. Abriu, preencheu o meio, fechou. Então vamos ver como é que fica isso. Vamos abrir a tampinha, vamos encher o meio, fechar. E aí funciona. Por fim, deixo como bônus uma questão. Imagina que você está fazendo meio de cultura e que você procria um fungo aí, né? Me desculpem mais uma vez se eu estiver falando besteira. Não é minha área, não faço ideia do que seja, de como funciona, mas gosto de fazer essas animações. Então assim, eu vou retirar todas essas animações, tá? Copiar e colar. Aí eu vou pegar um meio, tá? De cultura. Aí vamos fazer aqui tudo bonitinho as animações. Primeira animação é saída da tampinha. Esse meio de cultura vai ser preenchido, então eu seleciono ele, clico em apagar, coloco de cima para baixo. E por fim, esse meio aqui, tá? Ele vai descer para ser fechado. Então, ó, traz para cá de volta, tá? Aí veja que ele considerou como uma só. Aí o que é que a gente faz para não acontecer isso? A gente clica na forma, não no objeto, que ele aí substitui, e aí você vem de baixo para cima, tá? Aí aqui veja que ele colocou para baixo. Esse vermelho é o final. Aí a gente traz ele para cá, para onde é que ele tem que finalizar. Aí vamos visualizar, preencheu, beleza, fechou de volta. Aí vamos imaginar que depois disso fique por dias, né? Aí a gente pode pegar uma setinha aqui, ó, colocar assim, na cor cinza, por exemplo. E aí depois de um tempo a gente vai verificar uma mudança. Que mudança é essa? A gente Ctrl C, Ctrl V, retira todas essas animações daqui, tá?
Aí vou retirar essas animações. Aí a mudança vai acontecer aqui nesse meio. O que é que vai acontecer? A gente pode pegar, por exemplo, um fungo. Aí eu tenho algumas imagens aqui. Aí a gente pode pegar uma imagem de um fungo, por exemplo. Tá sendo cultivado aí nesse meio. Vou pegar esse daqui, por exemplo, tá? Ou não, esse aqui tá feiozinho. Vou pegar esse aqui. Um desse aqui, vendo? Aí eu só quero só esse círculo. Eu vou recortar, tá? Cortar. Eu só quero essa parte. Corto. Só que eu queria para cortar na forma, né? Aí, beleza. Estão vendo aí, né? Fica uma qualidade ruim, mas a gente pode tentar refazer. Vamos cortar desde o início ele dessa forma. A gente pode vir aqui em formato da imagem, cortar a forma, selecionar essa daqui. A gente vai cortar aqui, ó, bem na área do fundo. Pronto, cortar. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele aparecer bem aqui, nesse centro. Aí como é que a gente faz? Clica nele, vem aqui em formato da imagem, efeitos da imagem, rotação 3D e a gente bota nesse plano aqui, fora do eixo. Aí vai ficar assim. Aí a gente ajusta direitinho. Às vezes ele fica um pouco torto, aí a gente manuseia aqui. Aí olha lá. Com o tempo esse fungo foi cultivado aí nesse meio. Vou colocar aqui. Prontinho. Aí o que é que a gente pode fazer? Agrupar. Agrupar essas duas imagens. Seleciona ambas. E a gente coloca bem aqui. Ficou um pouco mal feito? Ficou, mas a gente pode ajustar aqui, aproximando bastante a foto. Vamos desagrupar rapidinho. E aqui a gente ajusta. Não está desagrupado. Então a gente tem que botar coincidindo aqui, né? Ajustamos direitinho. Damos um leve giro. E aí pronto. Vamos supor que isso seja formado depois de um tempo. Como é que a gente faz uma animação disso? A gente clica, formato da imagem, animações, e a gente bota assim, por exemplo, dissolver. Então aí, ó, por exemplo, reproduzir slide atual, vamos lá. Enche o meio de cultura, ele fecha. Depois de um tempo, o fungo é cultivado. E a gente pode fazer mais. Por exemplo, colocar um outro em branco, pegar esse daqui, Ctrl C, Ctrl V, trazer para cá e a gente fazer uma espécie de zoom. Como é que a gente faz essa espécie de zoom? A gente pega, por exemplo, essa imagem e aí a gente recorta ela de novo na forma dessa maneira. E a gente pode dar um enfoque aqui, por exemplo, no fundo. Aí como é que a gente faz esse efeito de zoom? Seleciona a foto, vem aqui borda de imagem, coloca uma bordinha preta, um pouco mais espessa. Aí aqui a gente vem em formas, linhas. Aí já vai aparecer essas bolinhas, às vezes a gente coloca pra cá. Clica aqui. Aí Ctrl C, Ctrl V, cria outra linha, vem aqui, coloca aqui, une essas duas linhas dessa maneira. Aqui, o que é que a gente faz? Veja que ficou para fora. Aí a gente vem, clica na imagem, trazer para frente. E aí o que é que a gente faz agora? Clica nas duas linhas, coloca aqui, contorno, traço. Aí fica como se fosse um efeito de zoom, tá? Aí aqui a gente pode também ajeitar bonitinho, se você quiser já, sabe, rente com as pontinhas da borda.
Aí você pode aumentar a espessura também, colocar uma espessura maior, tanto dessa quanto dessa também. Aí ficou um pouco exagerado, mas aqui a gente pode pegar a espessura. Pronto. É outra forma. Ah, quer animado também? Pode ser. Clica aqui nos elementos, agrupa eles, vem aqui em animações, apagar de cima para baixo. Aí aqui, ó, direção do efeito de baixo. Vamos ver como é que fica. Então aí a gente tem nossa imagem, fundo aparecendo, e aí você faz um zoom. Se você quiser unir as 3 imagens, basta copiar e colar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.